Pessoal, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu vim trazer mais um tema em relação ao tratamento de feridas e é um tema bem legal e atual, algo que veio tirar paradigmas da nossa atualidade em relação a produtos que eram utilizados antigamente e hoje deixaram de ser utilizados por causa dessa substância. Alguém já sabe o que é? É em relação ao tratamento de feridas, mais especificamente na sua fase de limpeza. Então, se alguém já pensou, bingo, é o PHMB. É uma solução ou uma base química bem atual. Já vem há alguns anos sendo usado no tratamento de feridas. E essa siglinha PHMB é o modo mais fácil de a gente lidar todos os dias no nosso trabalho. Mas ela tem por nome de polihexametileno de biguanida. Então um nome grande, composto, mas é algo que vem de fundamental importância na fase de limpeza das feridas. Ele é um polímero químico, também pode ser chamado de polihexanida, e que tem várias formulações e apresentações para vários fins. Inicialmente, a gente vai ver ao longo dessa conversa, desse papo, que a substância foi diagnosticada ou descoberta para um sentido de sanitarismo. Então, ela foi inicialmente utilizada como um bactericida ou um antisséptico, mas de forma sanitária. A gente vai ver algumas curiosidades em relação a essa substância, mas basicamente é um polímero químico que veio agregar ao tratamento de feridas e hoje é o que tem de melhor para essa fase de limpeza de feridas. Em relação à sua função, a gente já viu o que é que significa e como ele é composto. Em relação à sua função, basicamente no tratamento de feridas ele é bactericida. Então o PHMB é o que tem de melhor hoje em dia para a limpeza de feridas por sua função de bactericida. O que é que acontece? A bactéria é envolta por uma membrana de difícil acesso e o PHMB é uma das substâncias que conseguem romper essa membrana. Ela causa lise celular, então ela assassina a bactéria. Mas por ser bactericida, o PHMB precisa de um auxílio do profissional que está fazendo o curativo na remoção das bactérias. Por quê? A partir do momento que existe uma colonização bacteriana, o PHMB tem a capacidade de matar essas bactérias, de interromper um pouquinho o número populacional, a densidade populacional das bactérias. Mas ela precisa de uma ajuda, porque ela não consegue eliminar essas bactérias mortas. Então, por isso, vem a nossa parte fundamental no tratamento de feridas, o profissional de enfermagem ou de outra área, remover essas bactérias mortas pelo meio da limpeza. Então, a partir do momento que a gente utiliza o PHMB, a gente tem que auxiliá-lo a remover essas bactérias mortas depois do processo já realizado pelo PHMB. Então, basicamente, a função do PHMB, ou para que serve, é a lise celular. Ela é uma bactericida, é uma substância bactericida que vai auxiliar no processo tanto de limpeza de feridas como desbridamento. Ainda sobre a função do PHMB, tem uma característica essencial também, que é na fase da cicatrização. As primeiras fases de cicatrização, de hemostasia e de inflamação, são essenciais também no dizer a respeito do tempo de tratamento. Essa fase inflamatória deve acontecer, mas não deve se prolongar. Então, na maioria das feridas, o ideal é que essa fase dure pouco tempo e já inicie uma fase de proliferação e de epitelização, fases normais da cicatrização. Algumas feridas crônicas se estagnam na fase inflamatória. Por quê? Excesso de bactérias, ou seja, proliferação bacteriana, ausência de repouso do paciente, algum complicante do paciente ou do seu estado geral e suas comorbidades. O que o PHMB vai fazer nesse sentido? O PHMB tem a capacidade grande de eliminar bactérias, de matar bactérias. À medida que ele vai matando as bactérias, você já auxilia no processo de cicatrização. Não vai haver bactéria ali para realizar uma estagnação da ferida. Então o PHMB, por meio da morte de bactérias, ajuda também no processo de cicatrização, mantendo um meio ou um ambiente ideal e fornecendo esse ambiente ideal para que a ferida cicatrize. Em que sentido isso? A partir do momento que ela vai matando as bactérias, uma camada grande de bactérias chamada biofilme, às vezes imperceptível a olho nu, mas que existe em praticamente todas as úlceras crônicas, essa camada de biofilme vai sendo dissociada. Essa camada de biofilme, para você entender, é uma sociedade bacteriana de grande quantidade de bactérias de diversos tipos que estagnam ou que causam mal a uma ferida. Geralmente estão imperceptíveis, geralmente não causam mal geral ao paciente, mas estagnam a ferida e você, às vezes, quando vai perceber, já passou muito tempo. O PHMB tem uma grande capacidade de dissociar essas bactérias, eliminando assim grande parte dessa colonização. Com isso, a ferida vai sair dessa fase de inflamação e vai progredir para as demais fases. Então o PHMB contribui para fornecer um ambiente ideal para a cicatrização da ferida. Em relação às apresentações fornecidas pelo PHMB, a gente tem divisões.
Como assim? O PHMB pode ser disposto em algumas apresentações. Para limpeza, nós temos basicamente dois tipos. Um sabonete líquido à base de PHMB, ou seja, a limpeza da ferida é efetuada com fricção a partir do sabonete. Ele é o que tem de melhor hoje em dia para a limpeza do leito da ferida e da pele lesional quando tiver com algum tipo de irritação, algum tipo de lesão, mas a sua principal indicação hoje em dia, o sabonete, é no leito da lesão, tá? O segundo tipo do processo de limpeza da ferida, ou do meio de limpeza a partir do PHMB, é a base de sua solução aquosa. É uma solução que você pode efetuar a limpeza da ferida após a limpeza com sabonete. Como assim? O sabonete pode ser usado, pode sim. Depois de eliminada aquela espuma ou feito um enxágue, seja a partir de soro ou outra substância, você pode efetuar a limpeza com a solução aquosa. E ela tem um ponto interessante que você não precisa enxaguar. Você aplica essa solução aquosa sobre a lesão, sobre o leito da lesão e deixa secar, simplesmente. Ou você tendo o meio de gás estéreo ou compressa estéreo, você também pode fazer a secagem da ferida, tirando o excesso, porque a solução aquosa tem esse ponto positivo de não necessitar enxágue, tá? Esses são as duas principais substâncias para a limpeza da ferida. Mas o PHMB hoje já tem disposto em várias formulações, até em creme barreira também. Esses cremes barreiras são o que tem de melhor hoje em dia para a hidratação profunda da pele, evitar aparecimento de lesões por pressão e tratamento de pele que esteja passando por algum processo de irritação ou de doença propriamente dita. Em relação a esse creme barreira, além de efetuar uma hidratação, ele vai eliminar também bactérias que estejam agredindo a pele íntegra. O creme barreira disposto com PHMB, já existem várias e diversas marcas, de diversos tipos também de formulação e também pode ser usada na pele lesional do paciente. Outro tipo de formulação a partir de PHMB é a loção. A loção é um creme hidratante também, mas bem mais liquefeito do que o creme propriamente dito, o creme barreira. A loção a partir de PHMB serve para limpeza de pele lesional, sem precisar de usar algum tipo de solvente, como água ou soro fisiológico. Essa limpeza pode ser efetuada com gás estéreo e também pode ser aplicado como forma de proteção da pele lesional. Em relação às formulações ou apresentações de PHMB, a gente tem um ponto bem interessante. Por expectativa do mercado e por ser tão bom, o PHMB tem diversas formulações, diversas apresentações. Para simplificar, a gente pode separar esses quesitos em três linhas. A primeira linha seria para a limpeza das feridas. Hoje existe o sabonete à base de PHMB, um sabonete líquido especial e top para a limpeza de feridas. Além de ajudar na remoção de bactérias, na morte de bactérias, com o auxílio do profissional de saúde que está realizando o curativo, ele tem a questão também de reduzir bastante o odor que a lesão traz. Então, lesões muito contaminadas, muito colonizadas ou até infectadas são tratadas com esse sabonete e tem um resultado satisfatório. Em relação à solução aquosa à base de PHMB, que é outro tipo dessa linha de limpeza, é uma solução que visa dar um up na limpeza de feridas. Por quê? Você pode fazer a primeira limpeza com esse sabonete à base de PHMB líquido, junto com o soro fisiológico, junto com a água destilada, junto com a água deionizada. Quem tiver esses tipos de solvente pode fazer essa limpeza. E a partir do momento do enxágue, você pode usar essa solução aquosa, que nada mais é que um spray que ajuda também na redução de odor e na morte de bactérias que estejam contaminando sua lesão ou a lesão do paciente. Em relação a isso, você tem um carro-chefe ou um padrão ouro para o tratamento de feridas no quesito de limpeza. A limpeza com sabonete à base de PHMB e o borrifar da solução aquosa. Então seria o que tem de melhor hoje em dia para essa limpeza. O segundo quesito, ou a segunda linha, é o tratamento da pele lesional, que pode ser efetuado também agora a partir de loções, a partir de espumas de limpeza e a partir de creme barreira à base de PHMB. Na parte da limpeza pele lesional, aqueles pacientes que têm reações na pele, reações dermatológicas, ou principalmente também aquelas lesões que são acometidas por úlceras venosas. A partir da insuficiência venosa, quando tem uma úlcera venosa, ela é muito exudativa. Então esse exudato tende a queimar a pele lesional. As loções, os cremes barreiras à base de PHMB, além de proteger e hidratar a pele, tem uma parte também, por possuir o PHMB, de evitar proliferações bacterianas ou tratar as que já existem. A terceira linha, que é de essencial importância também, é o tratamento do leito da lesão, que pode ser efetuado basicamente por dois mecanismos. A primeira é a gase com PHMB, diversas marcas dispostas em diversas formulações. Essa gase tem um poder muito grande de liberar o PHMB
à medida que o exudato vai saindo da lesão. É indicado para lesões de pouco a moderado nível de exudato e também é indicada para tratamento de feridas infectadas, contaminadas, colonizadas. Essa formulação a partir de gase tem que ter uma redobrada atenção, porque quanto mais tempo passa, mais essa gase, que é feita a partir de algodão, impregnada com PHMB, mais ela vai se desfazendo, vai se degradando. Com essa degradação, é o que a bactéria quer, ela pode se proliferar mais fácil. Então, a dica, o pulo do gato é reparar na quantidade de dias que vai ficar essa gase. Essa gase não tem uma capacidade grande de absorção, ela tem uma grande capacidade de dissociar o biofilme, remoção de colonização, proteção da ferida, ou seja, ela dá um meio úmido ideal para a ferida, úmido não tão legal na capacidade de absorção. Então, no uso dessa gase, a gente tem que sempre reparar o tempo de permanência do curativo. Não colocar numa lesão que venha a ficar 7 dias, ou muito exudativa ou muito contaminada, porque vai dar problema. Então, a dica é fazer um primeiro curativo a partir dessa gase, ou se você puder lançar mão do segundo item dessa linha, é o ideal. O segundo item dessa linha chama-se espuma com PHMB. Essa espuma é uma gestora de umidade, ou seja, ela vai gerir a umidade local da ferida num nível ideal para a cicatrização, nem muito seco, nem muito molhado. Essa espuma tem uma boa capacidade de absorção. Quando comparadas às espumas com prata, ela não é tão efetiva, mas tem uma boa absorção e é um pouquinho mais reduzido o custo quando comparado à espuma com prata. É uma boa saída, é uma boa sacada para aquelas lesões que são pouco contaminadas ou que são pouco exudativas. Então, essas 3 linhas fornecem produtos de qualidade que vão colaborar tanto no trabalho do profissional quanto na efetividade do tratamento do paciente. As dúvidas mais frequentes que aparecem sobre o PHMB é a sua possível resistência bacteriana, pode ser causada por ela, ou também as possíveis contraindicações desse produto ou dessa substância. Em relação à resistência bacteriana, que é um dos grandes problemas hoje, não só no Brasil, mas no mundo, os pacientes utilizam tantos antibióticos, às vezes de forma empírica, de forma leiga, às vezes não interrompem o tratamento no momento de interromper, ou seja, não cumprem o programado, a prescrição do médico. Às vezes interrompem quando fica bom, ou muda de medicação, ou guarda para a próxima vez. Então são muitos causos que ouvimos hoje em dia, que hoje em dia a bactéria tem um grau de resistência enorme. São diversos os pacientes que a gente pega hoje em dia aqui na clínica, com um grau de resistência bacteriana grande, ou seja, bactérias que às vezes pareciam mais comuns, por exemplo, Staphylococcus aureus, que é da nossa pele, da nossa microbiota, hoje aparecem multiresistentes. Ou seja, vem antibióticos indisponíveis para o paciente, às vezes o paciente tem que ser internado para tomar de forma endovenosa ou intramuscular, mas são bactérias que antigamente pareciam simples e hoje estão vindo cada vez mais resistentes. O PHMB tem um grande diferencial, ele consegue alcançar, ou seja, tem um amplo espectro, consegue alcançar diversos tipos de bactérias e bactérias resistentes ou multiresistentes. Claro que o que eu estou falando aqui não é uma forma isolada, sempre tem que ter acompanhamento médico e a forma de ver o paciente como um todo é essencial, é o pulo do gato. O PHMB pode ser usado sim em bactérias multiresistentes, mas sempre tem que ter avaliação médica multidisciplinar para avaliar se o curativo ou aquela limpeza que você está efetuando estão de acordo com o que o médico acha ou com o que a equipe acha e o estado clínico do paciente está também evoluindo com o passar do tempo. Em relação à resistência bacteriana, o PHMB não tem casos de permanência por muito tempo que venham causar a resistência bacteriana, ou seja, a população bacteriana tem uma grande comunicação entre si, chama sensu quorum no latim. As bactérias conseguem se comunicar muito fácil, elas repassam informações genéticas e de memória sobre medicações que estão sendo usadas nela. O PHMB não provoca uma resistência bacteriana porque a bactéria não consegue se especializar com o passar do tempo. Outras substâncias, por exemplo, como a prata, a literatura indica que seja no máximo 15 dias o tratamento com esse tipo de curativo com prata. Já o PHMB não tem limite de tempo, pode ser usado sim por muito tempo, tanto na fase da limpeza quanto no tratamento. Outro ponto em relação à resistência bacteriana, e um ponto extremamente positivo do PHMB, dessa substância química, é o alcance que ela tem. Ela pega tanto gram-positivas quanto gram-negativas, as bactérias, pega fungos, leveduras, esporos bacterianos, que são o que há de mais seguro em relação às bactérias, ou seja, as bactérias conseguem se especializar de uma certa forma que conseguem fugir
ou sair do alcance de antibióticos e de altas temperaturas. E um ponto essencial também, que às vezes é até curioso, é a forma do PHMB também pegar alguns tipos de vírus. Claro que não tem muito interesse quando relacionado a alguns tipos de feridas, mas é essencial quando se trata de lesões causadas pelo herpes zoster ou pelo HPV. Então, lesões que são causadas por vírus também podem ser alcançadas pelo PHMB. Em relação a esse alcance, esse amplo espectro que ela tem de pegar tanto gram-positivas quanto gram-negativas, faz do PHMB hoje em dia uma solução bactericida de largo alcance e de primeira escolha, nível ouro, padrão ouro, no tratamento de feridas. Então esse amplo espectro, esse amplo alcance que ela tem, que essa substância tem, traz para o enfermeiro que cuida de feridas uma segurança bem maior no tratamento dessas lesões. Uma outra dúvida em relação às contraindicações ou possíveis danos causados pelo PHMB é o uso sobre crianças. E tem um caso interessante que aconteceu na nossa clínica em João Pessoa, de que uma família já estava tratando uma lesão de sua criança, um bebê de 2 anos, há muito tempo. E já tinham usado de todos os tipos de substâncias para o tratamento de feridas, tudo que você imaginar. Quando chegou na clínica para a primeira avaliação da equipe de enfermagem, foi sugerida essa limpeza diária com esse tipo de sabão, que é um sabão à base de PHMB. E o primeiro questionamento da família era o uso desse PHMB, que é uma substância química, em crianças. Então a gente tem que ter um suporte, um aporte grande de metodologia, de revisões de literatura, de casos clínicos publicados, porque a evidência clínica vai nos dar uma base científica para o tratamento dessas feridas. Então, quando se averigua na literatura sobre essa questão, se vê que o PHMB não é contraindicado em crianças ou em nenhum tipo de lesão. A principal dúvida, a principal questão que tem que ser avaliada é a tipo de alergia a algumas substâncias provenientes naquele sabão ou naquela solução aquosa. Especificamente, o PHMB não tem contraindicação em relação a crianças. O que tem que ser realizado é um estudo completo dessa criança, ser avaliado tipos de alergias. Então, um exemplo é um paciente que tem alergia a muitas medicações, já é um paciente-alvo que você tem que ter um maior cuidado, um maior controle para o uso de outras substâncias químicas. Então vamos lá, a criança tem alergia à dipirona, a outras medicações. Quando acontece esse tipo de alergia, vai direto para o hospital. É um mecanismo que nos chama a atenção e que a gente tem que avaliar sempre se alguma substância química vai fazer mal. O principal passo é, primeiro, utilizar essa substância e esperar algum tipo de reação. Se houver algum tipo de reação, mesmo sendo branda, já é um alerta para a gente não progredir com esse tipo de substância. Esse caso de João Pessoa é um caso raríssimo assim, de aparecer. Não houve qualquer reação ao PHMB, mas houve sim uma dúvida da família, que também era da área de saúde, em relação a essa substância. Essa substância tem que ser avaliada sim, mas não causa qualquer tipo de alergia. Outros tipos de formulações de PHMB que são curiosas é como eu falei no início. O PHMB primeiro foi descoberto na forma sanitária, para limpeza de instrumentos, para limpeza de ambientes. E hoje em dia é utilizada no tratamento de feridas. Inicialmente, algumas marcas lançaram o PHMB específico para a limpeza, por exemplo, de piscinas. Nos Estados Unidos, por exemplo, a água lá é tratada com PHMB. O pessoal lá toma banho com água tratada à base de PHMB. O PHMB lá foi substituir os cloretos, o cloro, por exemplo, ou o cromo, que usavam na água, no tratamento da água. É uma forma específica de tratamento, é uma curiosidade. E o PHMB também é utilizado em algumas substâncias para limpeza de lente de contato. Então aquelas pessoas que usam lente de contato, que antes limpavam muito com clorexidina a 2%, hoje em dia usam o PHMB também, que é uma forma excelente de matar as bactérias. Então, gente, para finalizar, endossando como opinião profissional, e realmente com um arcabouço grande, porque a gente vivencia aqui vários atendimentos por dia. Como profissional, não há coisa melhor para o tratamento de feridas, limpeza de feridas, que o PHMB. Então é uma forma de dar confiança ao profissional e um resultado bem acima do esperado para o paciente. Em relação às formulações, minhas preferidas são o sabonete à base de PHMB, que nos dá uma segurança incrível para a limpeza do leite da ferida, e também uma gaze com PHMB. Então as gases também hoje em dia são impregnadas com essa substância e nos dão também uma segurança no que diz respeito a dissociar as bactérias do leite da ferida. Então hoje em dia não há coisa melhor para a limpeza de feridas ou para o tratamento subsequente dessa lesão, e é uma forma acima do esperado de trazer um resultado para o paciente de forma rápida e efetiva. O que às vezes pega um pouquinho é a parte de alto custo desses materiais,
Quando comparados a algumas substâncias antigas, como o PVPI, a clorexidina, que ainda hoje são utilizadas, o PHMB se mostra um pouquinho mais caro, mas tem que se avaliar sempre um custo-benefício. Vou economizar para o paciente, eu vou melhorar o tratamento do paciente para que essa lesão feche mais rápido, o que não aconteceria com outras substâncias. Então o PHMB nos traz uma segurança maior, uma efetividade maior para o paciente, embora com um pouquinho maior custo. Mas é um custo necessário e um custo-benefício excelente sim para o paciente. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva já. Se você gostou desse vídeo, curte. Se tem alguma dúvida, comenta. E se ainda gostou mais ainda do vídeo, compartilha com seus amigos, tá? Para disseminar esse conhecimento. Um abraço.